Rapaziada, o BAP, ele não aprende, hein? O BAP, ele não aprende, ele tá batendo de frente com a torcida, batendo de frente com o maior patrimônio do clube e a situação está ficando insustentável. Já falei aqui no canal, o BAP está implantando uma crise desnecessária dentro do mais querido por conta dessa vergonha dos preços dos ingressos aí. Cara, teve até boneco do BAP crucificado em frente ao Maracanã, isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Muitas críticas também da galera da UOL Sport. Vamos dar uma olhadinha aí no que a mídia está falando a respeito dessa vergonha dos preços dos ingressos nos jogos do mais querido. A Vata foi o BAP, o rei do ingresso alto, o rei do público pequeno. Hoje tinha um setor inteiro lá do outro lado, fechado, porque o BAP acha que a massa rubro-negro... Boa, Renato, boa, Renato. Gostei. Aliás, Renato... É rico, tem muito dinheiro. Gostei, isso aí. Renato, aproveitando esse gancho aí, hoje o jogo clássico dos milhões de antigamente, teve dois grandes pecados, 0-0 e um público no Maracanã com menos de 40 mil pagantes. Era um clássico de milhões, era clássico para lotar o Maracanã. Mas claro. O Flamengo, não é só o Flamengo, não. Vários times estão cobrando ingressos absurdos e afastando o público dos estádios. E o Flamengo se orgulha de fazer isso. Tem prazer em fazer isso, essa diretoria do Flamengo. E sabe o que eu acho mais grave, Renato, mas uma dúvida. Só uma coisinha, hoje dona. Era decisão... O Flamengo poderia ter mudado alguma coisa hoje? Não era decisão do Vasco de fechar aquele setor? Não, é claro que o Vasco foi influenciado pelo Flamengo, né? Porque no final os dois racham a despesa. Hoje os dois rachavam a despesa, entendeu? Agora, o problema é o seguinte, rapaz, o que me revolta mais nessa história é porque há muito tempo a renda não é mais uma das, vamos assim dizer, janelas importantíssima no orçamento. São muito mais importantes que a renda propaganda, venda de jogador, e tem um terceiro item que eu estou me esquecendo agora, que também a renda é o quarto item em importância. Então, o que o Flamengo tinha que fazer era entender que renda de jogo, a importância não é você ganhar dinheiro em renda de jogo, até porque mesmo ganhando, mesmo fazendo essa usura, vai ganhar merreca. O que você tem que fazer é encher o estádio, para o estádio empurrar o teu time, para você ganhar jogo, e aí, com isso, ganhar mais em publicidade, valorizar mais seus jogadores, ganhar mais em venda de jogador, e por aí vai. Mas o BAP, sabe aquele negócio que os burros usam? Antólios? Eu acho que não é isso, não. Ele é um cara elitista. É um comportamento elitista. Você acha que o Flamengo não sabe disso? É que ele não sei. Isso é brincadeira. É elitista. É um absurdo isso. A torcida já se manifestou com faixas, com um movimento dentro do estádio, fora do estádio. É um absurdo, E olha, nós estamos falando do time que tem a maior torcida do país. Exatamente. E depois vai passar por aquele... vai passar por aquele momento que muitas torcidas estão passando, que vira torcida de teatro, né? Que não plateia. Plateia. São pessoas que vão chegar lá, que não tem o costume de ver um jogo desse, não sabe o tamanho tão grande que é um jogo de Flamengo e Vasco. Mesmo ele pode falar, eu sou torcedor vascaíno, ou sou torcedor flamenguista, mas não sei o peso de um jogo desse. Gente, realmente, quantos e quantos clássicos a gente já viu com mais de 100 mil espectadores, né? Enfim... Triste, eu pensei que o Renato ia abrir até com isso, falando do público baixo também hoje. É muito triste mesmo. O Thiago Lima, que está sempre aqui com a gente, valeu, Thiago, ele falou que o clássico dos milhões virou o clássico dos 1000. E a gente tem um levantamento aqui dos diria o meu avô, o clássico dos 1000 réis. Era uma moeda que existia na época dele. 1000 réis. A gente teve aumento até de 50% na Oeste Inferior, por exemplo. O ingresso que custava R$120, agora está custando R$180. Já era caro, mas aumentar 50%, Renato, realmente é um absurdo. E tem mais, né? Tem o Norte
subiu de 80 para 100 reais, aumento de 25%, a Leste Superior de 100 para 120, a Maracanã Mais de 450 para 500 e a Leste Inferior também de 120 reais para 140 reais. Não tem menor sentido isso. Vamos ampliar um pouco. Vamos ampliar um pouco. Isso não acontece só, não é atitude só de alguns clubes como o Flamengo. Jogos da seleção brasileira. O preço dos ingressos para ver a seleção brasileira é um negócio inacreditável. Teve um jogo, acho que foi na Bahia, o jogo da seleção brasileira, se eu não me engano, que tinha, se você via arquibancada vazia, por causa do preço dos ingressos. Mas o Flamengo, eu acho que tinha que dar um exemplo. A gente, acho que foi o Mauro César, né, Rosa, que postou uma foto assim da arquibancada para um jogo do Flamengo, lotado, incrível, assim. E o Flamengo tinha que dar esse exemplo, não? Sem dúvida, foi o que eu tô falando. É a torcida. A gente fez uma matéria também, na época que eu trabalhava na Folha, a respeito do ticket médio dos ingressos do Palmeiras, Flamengo, do Corinthians. E o ticket médio do Flamengo era bem abaixo desses dois que levam torcida, né? O Palmeiras leva porque o caso do seu programa de sócio-torcedor, o Corinthians também tem aquele setor onde é um setor custeado, entre aspas, ali para o torcedor atrás dos gols. E assim, se eu não me engano, era assim, o Flamengo acho que era 80, 60, 80, o Palmeiras beirava 100, 120, o Corinthians 100. E agora, esses preços exorbitantes que você tá falando aí, Domi, é um ciclo perigoso, e eu achava que o Flamengo nunca ia entrar nesse ciclo de deixar o torcedor mais o povo ali, o torcedor que o flamenguista apaixonado, né, que não vai conseguir ter condições de acompanhar o Flamengo nesse. E aí é um risco, né? Um clássico desse. Acho que o público pagante foi 39 mil, alguma coisa, 39 não é? 39 mil. Olha isso, um Flamengo e Vasco com 39 mil pagantes. O Regis Marra mandou aqui, ó, tem que criticar o Pedrinho também. Sim, o Flamengo deu o exemplo e o Vasco copiou. Como disse o Renato, se deixou influenciar por uma política péssima. E o Thiago Lima falou mais um aqui, ó, e tem um detalhe, nesse ano pelo menos 4 locais diferentes estão transmitindo os jogos. Sim, essas empresas que estão transmitindo os jogos também poderiam fazer uma pressionada, porque fica tão horrível na transmissão, a gente vê um clássico com um setor fechado, com a arquibancada vazia, com as cadeirinhas vazias ali, que eles podiam fazer alguma coisa para o espetáculo ficar melhor, porque nessa política aí, tá todo mundo saindo perdendo. O torcedor, que é feito de palhaço, a gente que assiste um jogo que poderia ser melhor, muito mais bonito de se ver, os jogadores que perdem a alma do jogo, enfim, fica aqui nossa crítica. Em São Paulo tem outra aberração, que é a torcida única. É uma outra aberração. Verdade. É isso aí, rapaziada. Olha, críticas muito fortes aí para o BAP e concordo com tudo, cara. Se bem que realmente o mando de campo era do Vasco, mas mesmo assim vocês acham mesmo que nas entrelinhas, nos bastidores, não houve aquela influência do BAP para colocar o ingresso caro, para fechar um setor do Maracanã? Com certeza, rapaziada. Com certeza aí nos bastidores tivemos aí as duas diretorias comandando essa vergonha. Para mim, mais uma vergonha o Maracanã receber menos de 40 mil pessoas num clássico desse, onde foi falado aí no programa 100 mil pessoas, 80 mil pessoas, 120 mil pessoas, Flamengo e Vasco, era conhecido como o clássico dos milhões. Para mim já não é mais, por conta dessas e por outras também. Tá de sacanagem. E volto a repetir aqui, o BAP está criando uma crise interna sem necessidade nenhuma. O barulho ele está muito, mas muito grande por conta dessa questão dos ingressos. Inclusive, vamos dar uma olhadinha aí o que fizeram vários torcedores do Flamengo ali em torno do Maracanã com a imagem do BAP. Olha isso aí. E acho que temos um... Olha isso aí, rapaziada. Aí, acabou de falar, Semana Santa. Olha só. Olha isso aí. E quem vai começar? Olha o que está virando essa relação de torcida versus BAP. Não é só as organizadas, hein?
todos os torcedores, povão, torcedor comum, até o torcedor que está conseguindo ir no Maracanã, ele está revoltado. Olha isso aí. Cara, realmente, o BAP, acorda, abra o seu olho, o Flamengo não é somente da Flá Leblon, o Flamengo, ele é um time que deve valorizar todas as classes sociais, principalmente a classe de menor poder aquisitivo. Tá de sacanagem. Já falei e repito aqui. Você, dessa forma, não vai se reeleger no Mais Querido. Dessa forma, a torcida vai pegar no seu pé, mesmo conquistando títulos, cara. Mesmo o Flamengo ganhando tudo. Mesmo o Flamengo, se for campeão aí de vários outros títulos nessa temporada ou nas próximas, se continuar dessa forma, você não vai conseguir trabalhar em paz. Ou você muda, senhor BAP, ou então sua hora está sendo contada dentro do Mais Querido. O vídeo de hoje é esse. Saudações rubro-negras e até a próxima!